Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro. E no episódio de hoje nós temos não um, mas dois convidados especiais. Um cachorro, que deve aparecer aqui no meio, e temos a Mary Poppins. Connosco temos, senhoras e senhores, os convidados especiais, Carrico Casal. Olá! Olá, Olá. Obrigado. Minha presença habitual, Mary Poppins. Hello! Olá. Banho é muito bom, só que agora acabou daí. E primos, no episódio de hoje nós vamos entrevistar o casal mais recente do Instagram. Eles que começaram por não dar a cara e hoje são um dos podcasts com gravação ao vivo, digamos assim. Bom dia, bem-vindos, meus queridos. Muito obrigado. Olhem, antes de mais, agradecer aqui o convite. É um prazer enorme da nossa parte estar aqui convosco. Nós admiramos imenso o vosso trabalho, admiramos aqui o perfil da Fire, não é? Ou seja, nós no nosso podcast já tínhamos dito que ela é praticamente nossa madrinha, não é? Nesta nossa viagem pelas redes sociais. E agradecer aqui a ti, Pedro, também pelo convite e esperamos contribuir aqui com o vosso espaço e também trazer aqui a nossa experiência, a nossa viagem nesta jornada longa. É isso, por acaso é mesmo engraçado ver finalmente a cara da Fire depois de tanto tempo. Vocês não estão a ver. Não estamos. Não vamos dizer como é que és. Mas é muito engraçado. Obrigada, muito obrigada pelo convite e é mesmo um prazer estar aqui a falar convosco. Eu acho super giro porque, lá está, nós criamos aqui uma comunidade e já nos acompanhamos há bastante tempo, não é? Vocês a seguirem a minha página e eu acompanhar a vossa e o podcast e tudo, e é engraçado que conseguimos criar uma ligação e sentimos quase como se conhecêssemos mesmo de forma próxima às pessoas, com as partilhas que vamos fazendo, e é giro agora poder, cara a cara, não é? Conversar e se calhar conhecer um bocadinho mais do que as redes sociais nos permitem. É verdade. Sim. É que isso é mesmo uma sensação engraçada que o digital permite, que é, nós trocamos tantas mensagens que isso aconteceu-nos com a Marina dos seguros. Basicamente nós falámos tanto que depois quando nos encontramos pessoalmente parecia que era tipo do género ok, está tudo bem, não sei o quê, tipo, não houve aquele momento do género, agora conheci-te verdadeiramente. Não, parecia uma continuidade. Porquê? Porque efetivamente o digital é isso, nós falamos tanto que cria-se quase uma amizade, cria-se uma comunidade mesmo forte, em que sentimos que nos conhecemos, apesar de nos conhecermos apenas por uma aplicação, não é? Pelo Instagram neste caso. Olha, eu até que tinha uma questão para vos colocar, que era o seguinte: como é que foi essa vossa transição, digamos assim, ao dar os primeiros dias a cara nas redes sociais? Porque começámos, não é? Nós começámos uma página e entretanto vamos fazendo stories, entretanto vamos metendo a nossa voz, depois vamos metendo, alguns metem a imagem, outros metem folhas em branco. Como é que foi essa transição? Digam lá. Olha, na verdade, quando nós criámos a página, a condição era mesmo não mostrar a cara, não mostrar nenhum tipo de identificação, porque eu principalmente não queria essa exposição, nem nas nossas páginas pessoais nós também não nos expomos muito e não estava nada à vontade com essa exposição. Depois fomos habituando, lá está, também foi progressivo, primeiro foi a voz e então pronto, ok, tipo, através da voz houve imensas pessoas que nos conheciam, que nos reconheceram e aí também já começamos a desvendar um bocadinho isto e já começamos a tornar mais público este nosso projeto e depois pronto, acho que a passagem para a imagem acabou por ser natural, não é? Sim. Apesar de muitas vezes
não querer pensar muito nisso, tipo, não pensar muito que tenho a minha cara no YouTube e coisas assim. E no Instagram às vezes assusto-me quando vejo o nosso perfil e dá lá a nossa cara e penso, ai meu Deus, o que é isto? Mas acho que foi mais natural. Sim. Como foi muito progressivo, acabou por ser relativamente natural, sim. Sim, é assim, eu já tinha essa pretensão, não é? Já tinha esse plano aqui escondido, não é? E fui executando o plano até que chegámos aqui. Agora parece muito maléfico. Mas não, basicamente... Um género de Inception. Exatamente. Exato. Eu acho que quando estava a dormir ele ia dizendo, sabes? Devo ter sonhado algumas vezes com isso. Tudo. Tu não sabes, mas isto vai funcionar. Exatamente. Mas sim, mas basicamente no início nós criámos também com esse objetivo de apenas partilhar a nossa jornada e como nós começámos logo pela questão de mostrar o nosso património, mostrar os nossos números, tínhamos aquele receio, acho que é normal, do julgamento e das pessoas saberem e também porque nós não somos propriamente pessoas muito das redes sociais. Então acho que havia muito esse estigma de então agora estes dois são Instagrammers e influencers e coisas do género. Então no início escondemos um bocadinho, mas depois a coisa foi correndo bem, o feedback foi sendo tão bom e fomos sentindo que o retorno daquilo que estávamos a receber a nível de feedback e que estávamos a fazer merecia que nós também dessemos um bocadinho mais, não é? E daí ter aparecido o podcast. E com a voz, embora algumas pessoas que nos conhecem já nos seguissem naquela altura, mas não sabiam que éramos nós, quando apareceu o podcast, descobriram. Gente, mas olha, o Rafik, a Catarina, sei que não sabia, já seguia há não sei quanto tempo e não sabia. E depois, com a imagem, foi uma coisa também assim um bocado progressiva. Eu fiz aqui uma brincadeira com ela, que foi, vamos fazer um cartoon, não é? Yeah. Ninguém vai perceber que somos nós. E depois, quando apareceu, depois nos dias a seguir eu dizia assim, a foto que nós pusemos nossa, não sei o quê. E ela, foto? Não era um cartoon? Sim, mas era um cartoon muito, muito óbvio, né? Que era muito bem definido, portanto acabava por quase funcionar como uma foto. Exato, Yeah. exato. Mas será que ele era bem definido ou na tua percepção parecia bem definido? Pois, também podia ser isso, como nós nos conhecemos, mas eu acho que quem nos conhece pelo cartoon percebe perfeitamente quem é. Quem não nos conhece, pronto, é mais difícil, mas acho que quem olhava para o cartoon, agora, pronto, é a imagem mesmo, mas quando só via o cartoon, quem visse o cartoon percebia perfeitamente. Não, e depois mesmo quem não tivesse percebido, juntando a voz e juntando... Porque imagina, nós temos uma característica muito específica, não é? Ou seja, nós somos um casal interracial, com um cão e um filho. E a verdade é que a maior parte das pessoas que nos seguem e que nos conhecem é muito difícil não juntar as peças, não é? Ou seja, mesmo com um cartoon. Portanto, acabou por ser natural e agora com o YouTube também decidimos efetivamente avançar e fazer a coisa ter uma exposição maior. E tentar fazer a nossa parte nesta jornada de mostrar a mais pessoas de que o caminho para a liberdade financeira é uma possibilidade e que não é assim um bicho de 7 cabeças, embora nem toda a gente vá conseguir, porque não é fácil, mas que é possível pensar nele. Quando é que se fez o clique para esta consciência financeira? Porque eu sei que vocês nem sempre foram assim regrados e poupadinhos e organizados como são hoje, não é? Sim. Olha, é assim, acho que foi mais ou menos ao mesmo tempo. O que aconteceu foi, nós trabalhávamos os dois, mesmo antes de estarmos juntos, nós trabalhávamos os dois na mesma empresa, foi aí que nos conhecemos. E nessa empresa recebíamos um salário... Também foi estratégia dele, não foi? Deve ter sido, de certeza. Já andava a ver. Já vais perceber, parece todo um plano de há muito tempo. Muito bem definido. De certeza é que foi. Andou lá a ver, ora bem, qual é que é a empresa que eu vou escolher? Ok, está aqui a Catarina, é para esta que eu vou. Pronto, e então nessa empresa nós até recebíamos um bom salário e isso também fazia com que nós não tivéssemos essa preocupação de gerir o dinheiro, porque
o sentimento era muito, mesmo o ambiente da empresa era muito de jantares e saídas, etc. Era muito de consumir e, portanto, nós nunca sequer pensámos muito nisso. Era tipo, íamos ganhar dinheiro, tipo, íamos tendo aumentos todos os anos e então nunca tivemos essa. Lá está, nunca veio essa preocupação. Depois. O facto de a empresa pagar bem tinha um senão, que é, trabalhávamos muitas horas, e então, quando decidimos acalmar um bocado em termos de horário e ter um equilíbrio entre a vida familiar e a profissional mais equilibrado, lá está, mudámos os dois para a mesma empresa outra vez, na mesma altura. E ela foi primeiro, eu fui a seguir. Portanto, Com 2 meses para aí de diferença. Sim, não parece foi? mesmo um plano. Sim. Houve alguma conversa com os recursos humanos, tipo, eu estou-me a candidatar, mas só vem se... Não, isso não. Nós quando estávamos a fazer o recrutamento, as entrevistas, estávamos mais ou menos a fazer ao mesmo tempo, acho eu, e achávamos que era só uma faca, que estávamos a competir um contra o outro, pronto. Depois, de repente, quando recebemos a chamada, recebemos os dois no mesmo dia, não foi? Exato, não foi no mesmo dia, acho que eu recebi e depois liguei-te e a seguir ligaram-te, acho que foi isso. Exatamente. Certeza que ele ligou para lá a dizer: eu não consigo ficar longe dela, deixa-me ter uma vaga. Eu aceito receber menos. Exatamente. Por favor. Eu vou a custo zero. Exato. Posso pagar? Exatamente. Foi mesmo, não sei, foi mesmo estranho. E depois, sim, nós depois dissemos à empresa que, olha, vocês contrataram 2 pessoas que vivem juntos, atenção, pronto, mas eles, pronto, foi na boa. Mas lá está, esta empresa, nós tivemos o compromisso de, ok, temos o salário mais baixo, temos um horário mais curto, mas também íamos ter um salário mais baixo e sem aquela garantia de progressão tão acentuada como era na antiga empresa. Então, ok, aí começámos a pensar, nós temos que efetivamente gerir bem o nosso dinheiro, porque agora temos este desafio de, temos que viver com isto, temos que crescer com este dinheiro. E isso fez-nos pensar em toda uma estratégia para o nosso dinheiro e foi isso. O trigger foi esse, foi a mudança de trabalho e passar para uma coisa mais estável, quando digo estável a nível financeiro não tinha progressões tão acentuadas todos os anos como nós tínhamos no outro. Pronto, era uma coisa que à partida não iríamos e não tivemos aumentos desde que entramos. Sim, basicamente era o típico trabalho normal, não é? Ou seja, em que uma pessoa entra e está 5, 6, 7 anos e pode estar no mesmo lugar sem aumentos salariais ou vai tendo um prémio ao outro e para poder progredir e ter um cargo melhor demoraria o seu tempo. Então essa situação gerou-nos essa necessidade de ok, nós fizemos uma troca consciente que foi, nós estamos fartos de trabalhar tantas horas, portanto vamos procurar um emprego mais tranquilo. Mas esse emprego mais tranquilo também tem uma consequência, né? Que é efetivamente não receber tanto. Então aí surgiu essa necessidade, foi mesmo uma necessidade de dizer assim, ok, agora como é que nós vamos suprir essa falta de aumentos salariais, essa falta de mais dinheiro, e o objetivo inicial até era para consumir mais, não era? Nunca, no início não foi para a liberdade financeira nem nada disso, foi só para poder garantir o nosso padrão de vida que nós tínhamos anteriormente. E aí surgiu essa disponibilidade mental, e a disponibilidade mental permitiu que passássemos mais tempo no YouTube, mais tempo a procurar blogs e a procurar formas de fazer mais dinheiro. E foi quando surgiu Pai Rico, Pai Pobre, o audiobook no YouTube, em que aquilo foi consumido de uma forma muito rápida e o Robert Kiyosaki, provocador, não é? Com aquela questão da roda dos ratos, colocou-nos aqui aquela semente de nós não somos um rato, não é? Portanto, agora temos que fazer alguma coisa. E foi daí que se fez o clique e tínhamos algum dinheiro de parte, embora não tenha sido poupado de forma consciente, mas que nos permitiu reorganizar a casa e tentar procurar formas de investir e começámos logo pelo imobiliário e foi por aí que se deu o clique. Diz-me uma coisa, e no meio desse clique, quando ele te deu, o que é que tu sentisse nesse mesmo dia, digamos assim, tu ouviste o audiobook, nesse dia tu chegaste a casa, não é? E foste falar com a Catarina, não é? Olha, ouvi isto, o que é que achas, o que é que não achas? Como é que foi a reação? Tipo, não.
Foi muito isso. Epá, eu ouvi pá, em 2, 3 dias. E basicamente pá, o meu pensamento foi: como é que isto nunca me chegou às mãos? Como é que é possível? Como é que é possível nunca me ter deparado com isto? Isto faz tanto sentido. O que é um ativo? O que é um passivo? Fluxo de caixa? Pá, nós lidamos constantemente e lidamos com Excel, nós trabalhamos numa empresa de auditoria do setor bancário, portanto, juros, crédito, empréstimos, era o nosso dia-a-dia. Demonstração de resultados, balanços, era o nosso normal. Mas nós nunca pegámos nisso e pensámos e aplicámos à nossa vida. E quando ouvi o audiobook, foi do género: pá, ok, e está aqui um caminho, está aqui todo um novo horizonte que nós nunca tínhamos visto. E eu cheguei aqui ao pé da Catarina: pá, temos que, todo entusiasmado. Ela... Quer chopa? Quer chopa para o jantar? O que é que se passa? O que é que se passa aí? O que é que estás para aí a dizer? Tipo, deixa-me, chato. E eu quando me deparo com coisas assim, mais coisas, eu fico muito entusiasmado e venho logo tentar vender a ideia e tudo mais. E ela foi um bocado resistente no início, mas ou seja, fui insistindo e fiz uma coisa que acredito que foi o diferencial, que foi: ok, encontrei aqui qualquer coisa, deixa-me lá perceber como é que eu vou conseguir transmitir isto de forma a que seja aceite. Porque chegar só e tentar explicar os ativos e passivos e tudo mais, normalmente não resulta para quem não está dentro dessa mentalidade. Então, aquilo que eu pensei foi: ok, o que é que ela gosta? O que é que ela quer efetivamente da vida no futuro? Pá, e ela gosta do Alentejo, gostamos do nosso filho agora, não é? E pensei: ok, deixa-me lá fazer a pergunta de outra forma, que é: se nós pudéssemos cuidar do nosso dinheiro de forma a que um dia possamos ir para o Alentejo ou possamos ter uma vida mais desafogada, o que é que tu achas dessa ideia? E aí os ouvidos dela abriram, fazer: ok, calma aí, eles afinal não está só aqui a dizer umas baboseiras, há aqui qualquer coisa que se possa fazer. E ouviu-me, e eu trouxe aqui toda uma nova visão em relação à liberdade financeira e à literacia financeira e este caminho de conhecimento. Sim, eu também acho que é preciso, a parte visual é muito importante, ou seja, é muito giro ter a teoria, não é? E pensar: ok, tipo, nós conseguimos, se cuidarmos do nosso dinheiro, conseguimos reformarmos mais cedo e termos mais tempo para nós e ter rendimento na mesma, mas na teoria isso é uma coisa, e depois ver isso aplicado na prática e ver o plano na prática, eu acho que é mesmo importante. E para mim foi o essencial, foi ver como é que se ia fazer isso e ver que era possível, pronto, ver mesmo o plano em Excel. Para mim isso foi o mais importante de todo. Acho que para quem tem dúvidas, o melhor é fazer um plano e ver como é que funciona para ele. Acho que é a melhor forma de efetivamente decidir por este caminho. Sim. Eu posso dizer que eu sou o Rafik da minha relação. Eu é que ouvi o Pai Rico, Pai Pobre e fiquei tipo: uou, também, como é que eu nunca tinha ouvido falar disto antes? Como é que eu posso comprar ativos? Pronto, e a partir daí lá está aquilo um bocadinho teórico e põe-te os conceitos na cabeça, mas depois na prática é preciso depois procurar mais e para traçar o plano. Sim. E também quando eu falei disso em casa, a reação também foi tipo: estás maluco? Ou Estás a não queres viajar, saber né? disso? Exato. E depois só com Excel, com a matemática, porque depois aquilo no fundo é matemática, tipo, nós conseguimos poupar isto, investimos, a taxa de retorno média é esta. Sim. Daqui acho que no início era tipo 15 anos, ou uma coisa assim, com as primeiras simulações que eu fiz, daqui a 15 anos não precisamos trabalhar mais. E eu lembro-me que o primeiro Excel que eu fiz, o nome do Excel era Para Céticos. Ele não se acreditava em mim, eu fiz aquilo e enviei-lhe. Tipo, está aqui a prova. E pronto, e a partir daí lá está, tendo provas concretas, e depois é matemática, não é? Exatamente. É isso, é que depois é matemático, portanto, Sim. para quem, é assim, se calhar há pessoas que não precisam dessa visualização, mas acho que quando tu vês efetivamente o plano, não é, e percebes: ok, tipo, consigo fazer isto,
é muito mais fácil, não é? Sim, sim. E pegando mesmo nessa questão dos ativos e passivos, uma das coisas também que eu fiz e que foi emocionalmente forte foi, na altura eu tinha um carro que eu queria há muito tempo. O descapotável. Exatamente, o meu descapotável, o meu bebezinho. E nessa altura eu percebi efetivamente que aquele carro era um passivo. E que me estava a roubar mais do que me estava a dar em relação àquilo que era o rumo que eu queria dar à minha vida financeira, à nossa vida financeira. E aquilo que fiz na altura foi vender esse passivo. Foi livrar-me desse passivo que estava-me a tirar dinheiro da minha conta, do meu salário, e poder assumir esse prejuízo, não é? Entre aspas, no sentido de um bem maior, de um objetivo maior, de um objetivo aqui em família de atingir a liberdade financeira. E isso só foi possível porque eu percebi efetivamente o que é que era um passivo e o que é que era um ativo. E entender isso fez com que eu tomasse essa decisão. Agora que vocês estão aqui a falar um bocadinho então, sobre os passivos e ativos, sobre a visão futura para o Alentejo, okay? Para pegar na família toda, no vosso filho, no cão, e para ir para o Alentejo, qual é que é o vosso plano? É assim, nós temos um objetivo que é, em 15 anos, quando começámos, não é? Em 2035, atingir um determinado valor de património que nos permita viver dos nossos rendimentos, não é? E o plano passa por aí, passa por continuarmos a seguir este caminho de poupança, mas acima de tudo de investimento. E nós temos uma particularidade que nós gostamos muito do investimento imobiliário, então conseguimos pegar nesse gosto. A Catarina gosta muito da parte mais de decoração, de idealização da casa. Eu gosto da parte mais de negócio, mais de números. Então juntamos aqui o útil ao agradável e investimos no imobiliário. Em fix and flip, ou seja, compramos, remodelamos e vendemos, e isso permite-nos acelerar o nosso caminho, porque cada vez que nós vendemos temos uma entrada maior de fluxo, né? de dinheiro, que nos permite continuar a acelerar nesse caminho para a liberdade financeira. Tanto que, por exemplo, no nosso plano, nós estamos em 2023 já, ou seja, naquilo que é o nosso caminho, já estamos um ano adiantado. Podíamos atualizar o plano, mas não, nós preferimos ter essa margem, até porque agora também fizemos uma inversão mais arriscada, não é? Em que eu despedi-me e o único rendimento fixo que nós temos é o da Catarina, então estamos a aproveitar essa onda para poder continuar a fazer o nosso caminho, baseado nessa estratégia, que é investimento numa carteira de investimentos que nós consideramos uma estratégia, uma carteira preguiçosa, como nós gostamos de chamar, que é muito baseada em ETFs de ações mundiais, S&P 500, um bocado de mercados emergentes, criptomoedas, mas essencialmente Bitcoin e Ethereum, e depois obrigações, e temos sempre ali uma reserva de oportunidade. E depois a parte do imobiliário, que tem acelerado e que alguns no tempo a meio, no nosso plano, o que vamos começar a fazer é, em vez de comprar e revender, vamos começar a comprar para colocar no mercado de arrendamento. Neste momento, como o mercado está, acreditamos que vale mais a pena continuar neste fix and flip, mas acredito que nos próximos 2, 3 anos possa o mercado virar no sentido de comprar casas mais baratas e colocar no mercado de arrendamento, que acreditamos que será a estratégia para depois viver desses rendimentos. Boa. Eu tenho aqui uma pergunta na sequência de uma coisa que tu disseste, que é, tu deixaste agora o teu emprego seguro, não é? Lançaste assim com confiança, e a minha pergunta é, apesar de ainda não terem atingido o FIRE e ainda estarem 14 anos, supostamente, do objetivo, sentes que o valor que já acumularam e a taxa de poupança que têm atualmente te permite ter confiança para dar esse passo? Assim, nós parámos muito o despedimento dele, ou seja, antes dele se despedir, nós garantíamos que efetivamente tínhamos aqui uma rede, não é, o tal fundo de emergência, para pelo menos nos primeiros meses, durante um ano, exato, caso não existisse nenhum influxo de dinheiro, conseguíssemos na mesma viver bem, pronto. E portanto essa preparação foi essencial, porque
lá está, os investimentos que nós fazemos, neste momento não vivemos deles, não é? Todo o investimento é reinvestido. E, portanto, nós precisávamos mesmo de ter esta rede durante um ano para não termos, lá está, para não ter aquela pressão de ter que gerar dinheiro, no caso dele, ou ter que reduzir muito o nosso nível de vida, e isso foi essencial. Agora, eu acredito que, e isto aqui ele falará melhor, não deixa de haver pressão para fazer acontecer e para as coisas correrem bem. Sim. Eu acho que tu sentes muito mais pressionado agora e sentes que muito mais tensão agora que tu despediste do que antes, não é? Sim, é assim, o despedimento, como a Catarina disse, foi muito preparado, porque nós como casal, e acredito que na maior parte dos casais, e num casal saudável, não se podem tomar decisões sozinho. E aquilo que nós procuramos fazer, e eu procurei fazer há cerca de um ano, estava ali numa angústia a pensar, o que é que eu vou fazer, porque sentia que não estava a ser valorizado o suficiente face ao meu potencial naquilo que eu estava a fazer. E não estava feliz, efetivamente. Então cheguei ao pé da Catarina e disse, olha, eu estou a pensar fazer isto. O que é que tu precisas para que eu consiga fazê-lo, para que eu possa tomar esta decisão? Então definimos ali um conjunto de coisas, era um ano de fundo de emergência, poder provar que é possível fazer algumas coisas e receber dinheiro extra, poder perceber que se eu dedicar um bocadinho mais tempo à questão de imobiliário, vamos conseguir gerar mais negócio, vamos conseguir fazer um crescimento se calhar mais acelerado. A partir do momento em que eu cumpri lá aqueles requisitos, eu cheguei ao pé da Catarina e disse, olha, chegou o momento. E ao despedir-me foi exatamente isso, ok, nós já estamos alguns anos à frente do nosso caminho para a liberdade financeira. Nós não somos obsessivos com o 2035. É um objetivo? Mas se for em 2036, se for em 2037, o nosso maior objetivo é comprar anos à reforma. Se forem 10 anos, perfeito. Se forem 15 anos, perfeito. Seja, o que nós conseguimos comprar à reforma será sempre um grande benefício para nós. Portanto, esta era a altura ideal para eu tomar essa decisão e arriscar no sentido de, se alguma coisa correr menos bem, eu tenho 2 anos para experimentar e eu tenho a certeza absoluta que dos sítios onde eu trabalhei, eu tenho a porta aberta. E, portanto, isso para nós dá-nos essa segurança, dá-nos essa tranquilidade, embora exista uma pressão brutal, porque eu sou exigente comigo próprio e, como é óbvio, eu quero provar que a decisão que eu tomei foi a certa, portanto, coloca-me num espaço de urgência, de fazer acontecer, de empreender. E o Pedro certamente sabe que um empreendedor tem sempre uma pressão gigante em cima. E é um bocado isso que eu tenho e que é muito baseada na preparação e na confiança de que aquilo que eu estou a fazer vai gerar e vai, se calhar, até acelerar o nosso caminho em relação a 2035. Aqui uma questão apenas. É a primeira vez que trabalham por conta própria. Aliás, que é uma transição para conta própria. Sim. Então sim. É normal. Tu nem sabes o que é trabalhar de outra maneira, Pedro. Sei. Eu trabalhei. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais tempo como... Trabalhei uns meses. Pai aos 17 anos. Digamos assim, o meu primeiro contrato com vencimento, não é? Foi ali aos 18 até aos 21, 22 anos. Depois disso já não. Eras tu a passar os recibos dos empregados. Pois isso não é fácil. Depois temos que falar, que é para me passares aí a experiência, para me passares aí as dores. Não há dores, assim, não há... eu acho que o principal realmente é tu teres o teu objetivo bem definido, ou seja, saberes para onde é que tu queres ir. Claro que nos primeiros tempos estás completamente cego, não é? Tipo, chegas, não sabes o que é que vais fazer, o que é que tens de fazer, vais tentar fazer tudo, não é? E isso acontece muito, que mal começas uma empresa, tu tens uma empresa pequena, mas não queres mostrar, nem devemos mostrar que é uma empresa pequena, então tens vários departamentos. As contas de e-mail, que és tu que respondes a todas. Exatamente, tipo, mandas para o telefonista que és tu que vais trocar a voz, e depois mandas, porque o objetivo é gerares aqui, tipo, não é mostrar que és pequeno, porque não queres ser pequeno,
Sim. Ainda hoje, aliás, dando um exemplo muito prático, eu faço isso ainda hoje nas empresas que eu tenho aqui. Faz a tua voz de Dona Alice. Olá, boa tarde, tudo bem? Lindo. Não, mas Muito bom. nós fazemos, por acaso, mesmo aqui na empresa ainda hoje, nós fazemos isso de maneira que, se quer chegar aos cães grandes, chamamos assim, não é? Se eu para chegar a determinadas companhias aéreas, que é o que eu trabalho, eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade logística de Boa. assegurar isso. Então, eu posso ter, na minha equipa mesmo, eu tenho atualmente 10 carros, ainda temos autocarros, mas eu, em termos de carros, eu meto mais alguns Boa. em cima, porque eu estou a contar os prestadores de serviço que servem, e estou Exato. a contar ainda mais autocarros que, mesmo que eu não tenha, também servem. Então, nós temos isto que dá para segurar isto, e o pessoal, Boa, tipo, não boa. importa, eles querem é chegues ao final, faça o serviço, e Sim, Boa. claro. se Isso, tiveres estrutura, digamos assim, mostrar que tens uma estrutura, dá muita mais confiança, né? Porque boa. é um segredo. Isso trouxe-me um grande insight e que também eu procuro implementar isso, que é, se tu queres ser grande, tens de começar a agir como grande já, mesmo sendo pequeno. E nós procuramos fazer isso também mesmo no Rico Casal, por exemplo, no podcast, no YouTube, nós procuramos fazer como se já fôssemos um canal grande, como se já fôssemos aquilo que nós almejamos e aquilo que nós queremos que seja a mensagem mais forte e maior. E acho que isso depois coloca-te num espaço quase de guia, não é? Ou seja, tu já sabes onde é que tu queres chegar, é tão forte que tu é quase só seguires o caminho. E mesmo a questão do FIRE, da liberdade financeira, nós dizemos muito isso, que é, nós ao longo do caminho, nós queremos ir vivendo pequenos momentos como se já tivéssemos atingido, que é para nós sentirmos um bocado do sabor daquilo que será quando atingirmos, porque senão é tanto tempo que se perde o rumo, não é? E principalmente para aquelas pessoas que às vezes entram num ciclo de muita restrição, quase que depois perde motivação porque isto só vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos e parece muito tempo. Sim, é uma jornada demasiado longa, não é? É que não estamos a falar, dissesse assim, olha, são sacrifícios durante 1 ano, durante 2 anos, não, são 10, são 15, são 20. Se não tiveres uma vida boa ou de acordo com as tuas preferências durante esses anos, não vais conseguir de certeza absoluta manter o plano até ao fim. É isso. Sim. Mas eu, no entanto, eu olho para essa forma de ver e eu costumo dizer o seguinte logo atrás, que é, ok, se é longo 10 anos para atingir o FIRE, o que será 40 anos para chegar à reforma? Sim, claro. Sim, exato. Porque 40 anos para chegar à reforma não é longo. Porque parece que estamos ali a viver uma vida, embora não seja uma vida que agrada a toda a gente, não é? Porque chegamos e depois temos os exemplos dos nossos antepassados, que estão a viver como estão, nossos pais, nossos avós, os nossos irmãos mais velhos, eventualmente, que vão chegar e não têm uma preparação mínima, vão estar na mesma situação. Então vejo isso e digo, ok, pegar entre 10 anos e 40 anos, se calhar 10 anos, não custa assim. Não é assim tanto, sim. Mas esquecemos como é normal, não é? Como é normal, parece uma coisa tipo, é normal, não é? Os 40 anos. Mas por isso é que nós dizemos que para nós o mais importante é comprar anos à reforma. Ok, nós definimos 2035, é um objetivo bem claro e é possível, e por isso é que nós estamos a fazer o caminho, mas para qualquer pessoa o objetivo deveria ser esse, devia ser comprar anos à idade da reforma. E por isso é que nós dizemos muito e temos o disclaimer de que liberdade financeira é o único caminho, porque não tem que ser liberdade financeira do ponto de vista de FIRE, mas poder chegar a uma altura em que eu tomo a decisão. E não tem que ficar até aos 67 ou aos 70, se calhar, quando lá chegarmos, não é? De que outros tomam a decisão por nós. E E, acho que se pudermos comprar 2, 3, 5, 4, 10 anos à reforma, já será muito. Já será muito. E eu acho que há uma coisa que é muito importante, lá está, nessa questão de conquistar liberdade financeira e não necessariamente a reforma antecipada, mas há outra questão que muita gente não pensa e que é uma realidade, que é, e eu tive essa experiência com o meu pai ficou desempregado com 58 anos
E aquilo é uma altura muito complicada, porque se tu ficas sem emprego nessa altura, Exatamente. não é por quereres a reforma antecipada ou por não teres vontade de trabalhar, tu queres trabalhar e há poucas empresas que te vão aceitar ou que te vão aceitar e pagar o que estavas a receber antes e não o salário de um estagiário de 20 anos que vai entrar na empresa, porque muitas empresas não querem fazer esse compromisso de estar a contratar uma pessoa que sabem que daí a pouco tempo vai se reformar. Sim. Eu acho que isso é uma questão também que deve ser pensada, ou seja, mesmo que não se tenha neste momento que eu acho que adoro o meu emprego e que quero trabalhar para sempre, nunca é mau ter um plano B. Uma segurança, Exatamente. exato. Exatamente, porque o poder é a decisão, não é? É eu chegar àquela altura, independentemente do que aconteça, eu posso tomar a decisão. Porque a verdade é que aos 58 anos, pelo padrão normal de hoje, ainda faltariam 9 anos, não é? 9 anos no limbo, é muito tempo no limbo, Sim. não é? É muito tempo, sim. E se calhar, se aos 40 anos se tivesse começado a preparar ali qualquer coisa, já seria o suficiente para estar ali aqueles 9 anos, não tranquilo como é óbvio, mas muito mais tranquilo do que nessa incerteza. E por isso é que também nós recebemos muitas vezes perguntas de eu acho que já é tarde, eu acho que já sou demasiado velha. Não, nunca é tarde, não é? Porque uma pessoa com 50 anos ainda tem 17 anos pela frente para trabalhar. Uma pessoa com... Qualquer coisa que se consiga é melhor do que nada, não é? Exatamente. Sim, nem que exatamente. seja um reforço da reforma. Claro. Ou seja, reforma-se na idade normal, mas tem uma reforma muito mais confortável do que se não tivesse preparado nada, não é? Exatamente. De que maneira é que o vosso filho impacta essa vossa caminhada e de que maneira é que ele também transforma o vosso pensamento para o futuro? Sim, eu quero muito partilhar depois a vossa resposta sempre que me perguntarem, porque eu recebo sempre que eu abro uma caixinha de perguntas. É uma preocupação com os filhos que Não parece pensas- que é Não, um o bicho teu de plano não cabeças. inclui filhos. Eu vejo imensas vezes a perguntarem-te isso. Sempre, é mesmo engraçado, por sempre. acaso. Por isso, quero uma resposta de quem sabe. Olha, sinceramente, eu não acho que, a nível financeiro, não acho que o impacto seja assim tão grande. Existe um valor que efetivamente é pesado no nosso orçamento, que é o valor da creche, pronto. Porque as creches são caras e é um valor mensal e, portanto, isso sim, ok, é pesado. Se bem que depois existe uma série de estratégias que consegues ter para atenuar um bocadinho. Nós falámos já algumas vezes disso, que foi nós, durante a licença de maternidade e de paternidade, como tu recebes o valor bruto, não recebes o valor líquido, o que nós fizemos foi pusemos de parte a diferença, o excedente que estávamos a ganhar, que estávamos a receber a mais, e utilizámos esse valor para pagar, aquilo deu para pagar um ano de creche, que já foi um ótimo, pronto, já foi uma grande valia. Portanto, a nível financeiro, tirando, o valor da creche efetivamente tem um peso, mas tirando isso, não acho que tenha grande impacto. Tu acho que também sentiste isso? Não, até porque era como a Catarina estava a dizer. Tudo isto tem a ver com planeamento. Sim. Não é? E o planeamento é o quê? É dizer o seguinte, e planeamento associado a fugir dos padrões normais, não é? Porque o que é normal é, eu vou ter um filho, então eu tenho que comprar carrinho, berço, roupas, tudo e mais alguma coisa. E depois é isso, desculpa, deixa-me só dizer. Eu lembro-me de, quando estava grávida, ter pedido listas de coisas que eram precisas, e são listas gigantes, tipo, parece que de repente uma criança precisa de imensa coisa. E na verdade não precisa, acho que depois é uma questão de nós também relativizarmos um bocado esse consumismo louco, não é? Sim. E a coisa vai-se fazendo, mas sim, continua. Sim, não, e depois é isso, ou seja, há algumas coisas que é efetivamente preciso, mas por que não aproveitar a euforia dos avós, dos amigos, para te darem essas coisas? Porquê é que tens de ser tu a adiantar isso? Nós fizemos isso que foi, ok, o que é que nós precisamos? Precisamos de berço, não sei o que mais. Vamos ver o que é que podemos pedir emprestado. Ok? Podemos pedir emprestado? Perfeito. Vamos ver aquilo que os avós, os amigos, nos baby showers e coisas do género podem dar. Ok. E as coisas mais caras, efetivamente, nós não tivemos que pagar por elas. E basicamente foi com base nesta estratégia, que foi pedir emprestado
ou, já que alguém quer oferecer alguma coisa, que ofereça coisas úteis. E não antecipar a euforia, porque o anúncio da vinda de um bebê cria logo ali uma carga emocional muito grande. E havia uma das coisas que nos diziam muito que era: então, mas é o teu primeiro filho e tu não nos vais dar coisas novas? E nós do género, pá, ele não interessa se são coisas novas ou não, não é? Sim. Ou seja, não interessa isso é o padrão de pensamento normal. Porquê que tem que ter coisas novas? Se estiver bem, se servir, perfeito. E depois a verdade é que a estratégia que nós utilizamos de pegar no excedente do nosso salário na licença foi muito boa. Quando nós vimos que aquilo ia dar 1 ano de creche, nós tivemos 1 ano de descanso em que nós nem sequer nos lembrámos que a creche tinha um valor. E isso deu-nos uma coisa adicional, que é, deu-nos 1 ano para preparar o ano a seguir. Sim. Mais uma vez, o tal planeamento, não é? Ou seja, pegar nos subsídios de férias, pegar nos subsídios de Natal e preparar aquilo que é o mais importante. Depois, de resto, a nível de custos normais, é muito residual. É muito residual. Nós, por exemplo, nós utilizamos fraldas reutilizáveis, em que tem um valor de investimento inicial, mas que dará para o nosso segundo filho, e se nós quisermos ir ao terceiro filho, também dará. E também existe um mercado secundário de fraldas reutilizáveis, não é? Ou seja, também se vendem depois. Portanto, é todo um conjunto de pequenas estratégias que requer olhar antecipadamente e fazer esse planeamento. Mas isto para dizer que nós não vamos ficar pelo primeiro filho, vamos ter pelo menos mais um e está tudo bem, não é? Vamos ter 3, não é? Ela quer 3. E cães? Cães para já são. Quando fores para o Alentejo, Também vou não comprar querem uma ter matilha. 3? Não, eu gostava de ter mais, mas aqui não dá, é impossível já. É no Alentejo. Exato, no Exatamente. Alentejo, sim, vamos ter mais. Tem uma matilha. Mas isto para dizer uma coisa só, pronto, a nível financeiro de facto o impacto não é assim tão relevante. Eu depois vejo outras 2 áreas em que uma, na minha opinião, é influenciada negativamente pelo facto de termos filhos e outra é influenciada positivamente. A negativa é o tempo, ou seja, ficamos mesmo com muito menos tempo, pronto, disponível. E mesmo disponibilidade mental, às vezes, porque estamos tão cansados de andar a correr atrás dele e a aturar birras e não sei o quê, que depois não temos tanto tempo para fazer estas coisas. Por exemplo, o projeto do Rico Casal, às vezes, fica um bocado, perde um bocado da nossa atenção e do nosso foco, porque nós tivemos que o direcionar para o nosso filho. Pronto. Esse impacto, de facto, é relevante e é importante ter em consideração. Depois, eu acho que o impacto positivo é que ele dá-nos um propósito muito maior, ou seja, ok, tipo, nós agora, quando não temos filhos, ok, temos os nossos objetivos de vida e tudo bem, mas quando temos um filho, o propósito é muito maior, porque de repente temos ali tipo, todo um legado que queremos deixar. E toda uma responsabilidade para com uma vida humana que temos e que nos faz correr muito mais, faz-nos trabalhar muito mais e faz-nos pensar muito mais naquilo que estamos a fazer com a nossa vida. Portanto, acaba por compensar ali e contrabalançar um e outro. Pegando aí numa coisa que tu disseste, que valores ou que legado é que vocês querem deixar aos vossos filhos? Aliás, eu ia completar que é ao vosso primeiro filho para eu passar para o terceiro. Depois ele já ajuda, não é? Exatamente. Olha, eu gosto muito da frase liberdade financeira é o único caminho. Aquilo que nós queremos deixar é exatamente isso, é esse senso de liberdade financeira, de que efetivamente é possível e que é necessário. Eu tenho uma história muito específica com o legado, que é o meu pai nasceu na Guiné-Bissau, e ele basicamente nasceu no meio da selva, lá numa província na Guiné-Bissau. E ele conseguiu ascender muito na vida e ele conseguiu chegar a fazer parte do governo da Guiné-Bissau, a ter uma pós-graduação tirada em Boston, uma licenciatura tirada no Brasil. Ou seja, ele saiu da selva, do meio do mato, para essa condição. E que me permite a mim, hoje, estar aqui em Portugal, em Lisboa, a partilhar a minha experiência e a almejar ter a liberdade financeira.
E eu vejo isso como quase uma entrega de um testemunho mais à frente, naquilo que é a evolução da nossa família e no crescimento da nossa família. E eu gostava de deixar este exemplo ao meu filho, gostava de deixar o exemplo de que não interessa o ponto onde se parte, interessa efetivamente o ponto em que se entrega o testemunho. E isso tem que ser o nosso melhor, dar o nosso melhor diariamente e almejar sempre ser melhores no sentido de deixar o exemplo para os nossos filhos. E isso é tanto neste caminho para a liberdade financeira e na educação financeira, como também noutros prismas, como o empreendedorismo e outros valores mais pessoais e de família, que eu acredito que são muito importantes. Sim, e é assumir a responsabilidade pela vida dele, ou seja, não deixar que as decisões importantes da vida dele sejam tomadas por outras pessoas ou por eventualidades da vida, ser ele o responsável pelo caminho dele. Eu acho que isso é muito importante e eu vejo isso muito no meu percurso, que é, durante muito tempo, eu deixei que as coisas fossem acontecendo. E acho que é importante tu de facto seres responsável por aquilo, pela tua vida, não é? Quer dizer, é a tua vida, que se não fores tu responsável por ele e se não fizeres por ele, quem é que... Quer dizer, alguém vai decidir por ti uma coisa que acontece e que se calhar não é bem aquilo que tu queres. Portanto, eu acho que isso é muito importante. E depois é o respeito pelos outros. Sem dúvida. Que acaba por ter que nortear a nossa vida, né? Porque senão, quer dizer, acabamos por fazer uma vida assim um bocado irresponsável e sem cuidado com quem está à nossa volta. Acho que é a base de tudo, não é? Olha, eu agora ia perguntar só uma coisa, já que estás a falar, e estão a falar de cuidados, que é o seguinte: que cuidados é que vocês têm no chuveiro? E o que é que vocês cantam no chuveiro? Olha, cuidados, deixa-me pensar. Um cuidado é quando eu tomo banho com o nosso filho, com o Tomás, é que ele não escorregue. Isso é um cuidado, isso é um cuidado. A nível de músicas de chuveiro, Estás sempre a ouvir podcasts, não é? sim, sou um consumidor de podcasts assim muito... Mesmo no Ele chuveiro? leva- Sim, Sim, ele leva uma colunazinha pequenina que nós temos, põe lá no chuveiro e está sempre a ouvir aquilo, está sempre a Sim. ouvir podcast. Normalmente, sim, mas eu por acaso ontem estava a adormecer o Tomás, o nosso filho, e eu estava a cantar uma música para ele adormecer e eu pensei, eu estou a ver amanhã, vão pedir para cantar uma música, então é melhor tentar cantar bem, que é para não... Aquecer a voz. Exatamente. E tu, tens Qual é que era a música música mesmo? de chuveiro? Olha, sabes que é engraçado, porque eu estava a pensar, será que digo, será que não digo? E basicamente estava a cantar a música do Dragon Ball. O não sei GT. se tu cantaste essa música para E ele adormeceu. O GT, Dragon Ball GT, guerreiro. E a Catarina, o que é que ela canta no chuveiro? Epá, eu não canto no chuveiro, juro. A sério, não canto. E quando estás a trocar a fralda, quando... Para adormecer eu canto. Para adormecer o Tomás eu canto umas músicas, canto. A música preferida dele era uma música que por acaso lembro-me que me cantavam quando eu era pequenina, que era aquela do Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Foi Eu dessa gosto música que vocês começaram no imobiliário, então. Sim. Muito bom. Isso também foi um Inception. Desde criança que lhe cantava essa música. Agora e estou ela... eu a fazer o nosso filho já. O quê? Não tinha teto? Vou tratar disso já. Já ouviste falar da decoração de interiores? Exatamente. Olha, eu agora Muito tenho bom. aqui um preferias. Ui. Preferiam nunca mais fazer fix and flip ou Ok. nunca mais gravar um podcast? Olha, Para mim está na ponta da língua. então vá, responde. Para mim é nunca mais gravar um podcast, claro. Óbvio. Sim, ó, não precisávamos de gravar, continuámos a conversar na mesma. Sim, não é preciso gravar, pronto. Desde que saia material.
Boa. Também Não, é só hipotético, podem continuar a fazer os dois que nós gostamos. Exatamente. Mas sabes que o podcast para nós é mesmo quase uma forma de nós conversarmos com um calendário, não é? Portanto, para nós isso é mais importante, nós temos essa rotina de conversa e podemos partilhar que isso foi claramente uma das coisas que nos fez evoluir como casal. Foi ter esse momento semanal de conversa, de partilha de ideias, muitas vezes até em direto, coisas que nós não tínhamos falado antes, não é? E isso acredito, e damos o conselho a outros casais a gravarem para eles ou terem um momento em que conversam sobre um determinado tema, porque isso acrescenta muito valor à relação. Qual é que é os livros que vocês andam a ler e o que é que recomendariam para quem nos está a ouvir neste momento? Olha, Eu estou a ler Os Hábitos Atómicos, Boa. finalmente. Não, porque eu já me tinha falado imensas vezes do livro e pronto. E de facto, daquilo que eu li até agora, eu gostei bastante. Por exemplo, comparando com um assim mais ou menos do género, que é o 4 horas por semana. É assim, trabalho 4 horas por semana. é isso. Eu gosto muito mais do estilo deste, porque o trabalhar 4 horas por semana é muito provocativo, na minha opinião. Pronto, e eu não gosto tanto desse estilo. O estilo do Hábitos Atómicos é muito engraçado porque é pelo exemplo, é contar histórias e ele é mais modesto, mais humilde. E eu gosto disso, portanto estou a gostar muito mesmo e tem dado umas dicas mesmo muito interessantes. Portanto, de facto é um bom livro para ler. Para quem está a começar, eu acho que o Homem Mais Rico da Babilónia, nós falamos imensas vezes deste livro, mas de facto é um livro mesmo fácil de ler e para entrar no tema eu acho que é muito bom. Pronto. Porque é fácil, explica-se super bem e dá-nos ali uma série de ideias super importantes. E é escrito como se fosse um romance, por isso é Sim. começar a ler um livro de ficção, só que ali com uma mensagem muito importante. Sim, imagina, eu quando li também não estava assim, lá está, não, gostava de ler livros de ficção, mas outros livros mais de mindset, etc., nunca tinha lido. E, portanto, este do Homem Mais Rico da Babilónia foi ótimo porque é ali uma transição muito fácil. Sim. Olha, eu estou a ler a Lei do Sucesso do Napoleon Hill. Eu adoro Napoleon Hill. Eu sei que a Fire não gostou do Pense e Fique Rico, mas eu gosto muito da forma como ele coloca o tema, e gosto desta parte mais de mentalidade, mais de lei da atração e coisas do género. É uma área que me atrai porque acredito que de alguma forma tem muita influência na nossa vida e estou a gostar imenso. É um autêntico curso. E acredito que também tem uma coisa boa que eu pelo menos privilegio muito, que é tem o teste do tempo, não é? Ou seja, é um livro que já foi escrito há tanto tempo e ter chegado à nossa geração faz com que mereça o valor que tem. Embora, como é óbvio, outros livros que tenham passado o teste do tempo, nós temos a capacidade de os criticar e há ideias que não se concordam e está tudo bem com isso. Olha, agora aqui para terminarmos o nosso podcast, vamos falar um bocadinho sobre os vossos investimentos. Como é que é constituída a vossa carteira neste momento? Então, vocês falaram de ETFs, mas nós queremos saber algo mais. Então, olha, essa parte é o meu departamento. É o meu departamento aqui, a parte dos investimentos mobiliários. Os imobiliários depois falas tu. A nível de mobiliários, a nossa carteira de investimentos é essencialmente 55% ações, ETFs, sendo que são 30% ETFs de S&P 500 e 20% de mundial. E depois temos 5% de mercados emergentes e, fora disso, depois temos 15% de obrigações, ok? E temos 5% de ouro, já vou em 75, julgo eu. Para mim já vai em 130, mas está tudo bem. E depois temos uma parte que inicialmente era 5% de Bitcoin,
que entretanto cresceu, Bitcoin e Ethereum, que entretanto cresceu para 10%, depois temos lá o remanescente, que é a nossa reserva de oportunidade. Se não me enganei, é mais ou menos isto. Sim, no imobiliário, nós vendemos uma casa em dezembro e estávamos já com outra, já tínhamos comprado outra, que entretanto começou as obras, é um T2, na linha de Sintra. Portanto, está com as obras a acontecer neste momento. A nossa perspectiva é que mais um mês e as obras terminem. E estamos sempre a ver casas. É o nosso hobby da hora de almoço. Eu vi ontem uns stories de umas visitas, ontem, de umas visitas. Sim, foi anteontem. Anteontem. Sim, andámos a ver. Epá, pronto, é assim, lá está. O mercado imobiliário temos que andar sempre em cima para encontrar alguma coisa, porque de facto está mesmo, pronto, está um mercado muito competitivo, toda a gente, de repente há imensa gente a investir no imobiliário e portanto temos que estar sempre em cima para não perder oportunidades, pronto. Boa. Então é isso, andamos sempre nisto, sempre a ver online ou vamos lá visitar, pronto, andamos sempre nesta vida. Posso fazer uma pergunta? Força. Fire, e o teu negócio, o imobiliário, entretanto já... Tristeza, não Então, avançou. A sério? Era daqueles que eu já devia ter imaginado que era bom demais para ser verdade. Tipo, o que aconteceu foi que depois, ao ver a documentação, Ok. havia lá uma série de problemas, tipo, supostamente era uma moradia bifamiliar e na caderneta estava um artigo não suscetível de utilização independente, já tinha inquilinos lá, portanto, os contratos, se eles dizem que existiam, mas se existissem não podiam estar corretos, porque não eram dois artigos, ou seja, eu não quis entrar para ficar logo com um trauma, portanto prefiro continuar a procurar e encontrar algo que não seja um problema, não é? Eu quero uma solução, não quero um problema, por isso. Claro. Fizeste bem porque o mercado está tão saturado que acontecem destas coisas e depois o que eu sinto e o meu maior receio pelas pessoas que estão a entrar no mercado é exatamente isso, é não ter esse discernimento, é estarem tão ansiosos para querer comprar que depois comprem o que aparece. E depois pode ser traumatizante, não é? Porque não estamos a falar de eu tive colocar mesmo 100 euros, não é? de usar a razão ao máximo, porque aqueles números eram tão bons que eu pensava, Exato. ok, mas isto já está assim há tanto tempo e deu-me mesmo vontade de avançar, mas não vale a pena. Sim. Boa. Sim, quando mete questões legais, epá, é muito complicado de resolver, demora muito tempo. Claro. Sim, fizeste bem. E além disso, eu gostaria de saber se vocês já investem em plataformas peer-to-peer. Se vocês já investem na GoParity e, além disso, se vocês utilizarem o código chuveiro5. Olha, nós temos conta. Okay. Que eu já tinha aberto porque eu já tinha encontrado a GoParity muito lá no início, quando apareceu. Mas admito que nunca fiz um investimento. Se calhar é que está aqui a oportunidade. Ainda por cima usando o código. Exatamente, usando o código vocês ganham 5 euros gratuitos para um primeiro teste e vos garanto que não há problemas em termos de papéis. Não, mais fácil não dá. E também não há problema porque não tem que cortar o cabelo. Este foi o podcast das desgraças. Ainda bem que não tem vídeo. Pois, exato. Agora as pessoas vão ficar curiosas com o teu cabelo. Exato. Não, já viras. Olha, acho que vamos dar por terminado, tá bem, meus queridos? No entanto, deixo-vos o convite em aberto para um próximo episódio para falarmos sobre como começar então no investimento imobiliário, ok? Darem a vossa experiência, falando da vossa experiência, como é que se deve começar, qual é a vossa recomendação, que acho que dá aqui mais um episódio muito interessante para transmitir para os prémios. E daqui a uns meses também para termos o feedback agora desta jornada empreendedora também. Sem dúvida. Olha, por falar nisso, nós, se me permitem, não é? Claro. Eu não sei quando é que vai sair o episódio, mas nós vamos ter na semana entre 31 de janeiro a 7 de fevereiro uma semana de entrega de conteúdo, que é a Semana de Inteligência Financeira, juntamente com mais 3 sócios
que eu tive a oportunidade de conhecer nesta minha jornada, em que vamos entregar conteúdo em relação à educação financeira e, portanto, estão todos convidados, 21 horas, no YouTube. Eu depois partilharei no Rico Casal o link e toda a informação, mas estão desde já convidados para isso. E também estender o convite, não é? Ou seja, para que vocês também venham ao nosso podcast. Boa. E disseste em que datas? Só para De frisarmos 31 aqui. de janeiro a 7 de fevereiro. Bom, está perfeito que o podcast vai sair. Deixa-me só ver aqui. Tudo aponta para o dia 31 de janeiro, portanto. Olha, boa. É hoje. É hoje. É hoje, exato. Hoje às 21 horas. Portanto, se estás a ouvir isto amanhã, já estás atrasado. Exatamente. Já só vais para o segundo dia. Portanto... Pronto, meus queridos, muito obrigado por terem participado. Foi um gosto. Vemos no próximo episódio e adeus. Muito Obrigado. obrigada. Adeus, Tchau. obrigado. Tchau. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.